Queridos irmãos e irmãs, hoje começamos um novo ano litúrgico, o ano C do ciclo dominical, e, portanto, teremos como companheiro de reflexão neste ano São Lucas. Ora, haveremos de comentar isso em outros momentos, falando um pouco mais sobre o Evangelho de São Lucas, mas queria entrar diretamente no tema, ou melhor dizendo, na exposição do Evangelho de hoje. Como os irmãos sabem, o tempo do Advento se divide em duas fases. A primeira, que vai até o dia 16 de dezembro, é a fase escatológica. A palavra eschaton, em grego, significa aquilo que é último. Portanto, nós colocamos os nossos olhos na última vinda, na segunda vinda do Senhor. E por isso, toda essa fase do Advento será muito marcada por uma reflexão acerca da chamada parousia, ou seja, o retorno, a presença do Senhor entre nós, que acontecerá no fim dos tempos. A segunda fase do Advento, que vai do dia 17 até o dia 24, é a preparação imediata para o Natal ou a novena de Natal, segundo os dias litúrgicos. Portanto, o Evangelho que hoje nos toca comentar faz parte do chamado sermão escatológico de Jesus no Evangelho de São Lucas. Como eu dizia em alguma missa dos dias anteriores, esses trechos do Evangelho, dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se caracterizam por um tipo de linguagem, que é a linguagem apocalíptica. Uma linguagem que fala sobre tanto o fim do mundo quanto o fim de uma era, de uma civilização. Sempre com sinais cósmicos, que representam muitas vezes os poderes constituídos deste mundo, como também a própria convulsão do universo quando chegar a hora da grande deflagração. Diz no São Lucas: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sinais. Ou seja, o cosmos, de alguma maneira, vai refletir a chegada da segunda vinda. Isso é muito interessante porque no capítulo 8 da carta aos Romanos, São Paulo diz que toda a criação geme como que angústias de parto, esperando o momento da revelação dos filhos de Deus. Então ela será libertada. A fé da igreja espera a chamada renovação do mundo, os novos céus e a nova terra de que fala o livro do Apocalipse. A transfiguração de todo o criado, quando, segundo as palavras de São Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, Deus será tudo em todos. Ou seja, toda a criação será assimilada na glória divina.
tudo isso se manifestará como sinais cósmicos. Mas não apenas, também em sinais históricos. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. É muito interessante essa expressão, com o pavor do barulho do mar, porque ela remete ao Salmo 46. Quando o Salmo 46 traz toda uma declaração de Deus, em que ele diz: levantai-vos, sabei que sou Deus, que domino as nações, que domino a terra. E o salmista diz: ele com a sua voz faz tremer os mares e derruba as montanhas no meio do abismo. Ou seja, a grandeza de Deus será conhecida. É muito interessante porque nos tempos ordinários, normais, Deus parece tão silencioso. Às vezes parece até que Ele não está agindo. Mas nos tempos escatológicos Ele vai se revelar com todo o seu poder, com toda a sua magnitude. Então, as nações ficarão angustiadas, apavoradas. O Senhor dos Exércitos, diz o Salmo 46, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Nós ouvimos há 15 dias que essa expressão, as forças do céu serão abaladas, tem também ela uma espécie de lastro estrutural. As forças do céu, ou seja, os poderes deste mundo, serão abalados. E quando São Marcos diz que os homens, aliás, São Lucas diz que os homens vão perder o fôlego de tanto medo, porque as forças cósmicas serão abaladas, ele está falando de um mundo em decomposição, um mundo que se liquefaz e que deixa as pessoas inseguras, incertas, ansiosas, sem terem em que se agarrar, em que se apoiar. Se em nossos dias isso já é assim, nos tempos finais, isso ganhará uma dimensão exponencial. Porém, diz São Lucas, então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Ou seja, no meio de todas essas contradições, no meio de todas essas tribulações, desse abalar-se geral da criação, nós não estamos abandonados. É justamente nesse momento que o Filho do Homem será visto. O Filho do Homem, aqui é uma imagem clara, retirada do capítulo 7 da profecia de Daniel, é o Cristo, é o Messias. Ele vem numa nuvem, porque a nuvem é um sinal da presença de Deus. Basta lembrarmos da nuvem que acompanhava os israelitas no seu êxodo e que de dia os protegia do sol. E toda vez que Moisés entrava na tenda da reunião, a nuvem descia, e quando ele saía, a nuvem se levantava, e quando eles deveriam sair do acampamento,
e se deslocarem, a nuvem ia adiante deles. A nuvem é um sinal da presença de Deus. Ou seja, a parousia será o momento em que o Cristo se revelará de maneira total a todas as nações da terra. E para nós isso é muito consolador, porque nas atuais circunstâncias pode ser até confortável para os ímpios ignorarem a Cristo. Porém, chegará o momento em que o Senhor mesmo se revelará a todos os homens. Ou seja, esse Deus encarnado, o Filho de Deus feito homem, que é o Salvador de toda a humanidade, que vai julgá-la também, aparecerá sobre uma nuvem. Ou seja, ele aparecerá com toda a sua glória divina. E virá para julgar as nações da terra. Quando estas coisas começarem a acontecer, nós poderíamos imaginar o que vem depois. Então, fiquem preocupados, tomem cuidado, tranquem-se, etc. Mas não. Tomai cuidado antes. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação, a vossa redenção está próxima. Ou seja, São Lucas chama de libertação ou redenção a segunda vinda do Senhor. E isso é bastante curioso, porque todos nós pensamos em redenção, em salvação, como uma realidade presente. O Senhor está nos salvando. No momento em que eu me volto para Ele, Ele se volta para mim como o meu Salvador. E me justifica, e me santifica. Porém, São Lucas aqui nos mostra como a verdadeira redenção acontecerá na parousia, no retorno de Cristo. Por quê? Porque toda a criação está como que gemendo em dores de parto. E mesmo aqueles que morreram e estão nos céus, ainda não chegaram à plenitude, porque não é chegado o juízo final e a ressurreição dos mortos. É muito interessante a fé da igreja a esse respeito. Esses dias eu via alguém comentando, um teólogo que perdeu a fé, não católico, dizendo que a crença da igreja da imortalidade da alma contrasta com a ressurreição. Porque ele dizia, se a alma é imortal, que sentido tem ressuscitar no final dos tempos? Parece uma coisa estranha. Parece que essa ressurreição final será apenas uma espécie de coroamento somente. O problema é que, se o homem morre e volta ao nada, nós não podemos falar propriamente de ressurreição. Nós deveríamos falar de criação. Voltou ao nada e ele é criado do nada novamente. Portanto, o único modo de falar de maneira coerente sobre a ressurreição é justamente entendendo que o sujeito que morre tem um tipo de existência que ainda não é uma existência plena,
porque se dá apenas na dimensão formal do seu ser, mas que se tornará plena antes do juízo final, quando Deus ressuscitar todos os mortos, para que eles sejam julgados com seus corpos. Ora, é apenas aí que Jesus diz aqui no Evangelho de São Lucas, que se dará a nossa verdadeira libertação, porque todo o nosso ser, corpo e alma, participarão da liberdade do Espírito. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós nos tornaremos pneumáticos. Nosso corpo terá a transparência da santidade, da espiritualidade de Deus. Pensem que coisa maravilhosa é a ressurreição final. Porém, o lecionário pula a parábola da figueira, que viria agora na sequência, e nos remete direto à última parte do Evangelho, do sermão escatológico de Jesus em Lucas, que propriamente é a parte que nós poderíamos chamar de moral. Ou seja, diante dessa revelação, o que nós temos que fazer? Como é que nós temos que viver? Jesus diz: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Ou seja, quando eu não vivo para o fim, quando eu não estou de olho na minha dimensão escatológica, ou seja, a minha plenitude não está aqui, a minha plenitude está no fim. Eu tenho que viver na expectativa de uma felicidade verdadeira que será adquirida apenas no fim. Quando eu não vivo de frente para o fim último, eu acabo me tornando cativo do agora, do momento. Ou seja, eu sou sequestrado pelas sensações que eu tenho meramente com o meu corpo. Então, tomai cuidado com a gula, tomai cuidado com a embriaguez. Ou seja, não percam a sobriedade. Não pensem que vocês precisam salvar a sua vida agora, nesse instante. E por isso precisam se enfatuar de coisas. Tomem cuidado com as preocupações da vida. Porque esse excesso de preocupações que todos nós temos, no fundo nos faz nos distrairmos do fim último, porque eu estou pensando apenas no agora. Então eu fico preocupado com as contas a pagar, com o emprego, com os presentes que eu vou comprar no final do ano, com a nova loja que foi aberta no shopping, com o preço das coisas que está alto, com a subida do dólar, com sei lá mais o quê. E de repente eu perdi a dimensão eterna. Eu já não sei mais para onde eu estou indo. Eu fiquei sequestrado pelas coisas imediatas. E a consequência disso é que o dia do Senhor cairá de repente sobre mim, sem que eu espere. Jesus explica: pois esse dia cairá como uma armadilha, é a tradução do lecionário,
Uma outra palavra que seria mais precisa é: esse dia cairá como um laço, uma armadilha, sobre todos os habitantes da terra. Ou seja, é um modo de São Lucas nos falar que ninguém sabe o dia e a hora da vinda do Senhor. É impressionante como sempre tem pessoas que caem nesse tipo de especulação, de calcular quando será o retorno de Cristo. Até Newton caiu nesse tipo de especulação. Ele calculou o retorno do Senhor para não sei quando, outros tantos para não sei quando. Não. Eu preciso viver como se o Senhor fosse chegar agora. Eu preciso estar pronto para quando Ele me chamar. Isso acontece com a morte individual ou acontecerá quando o mundo estiver para terminar. Em todo caso, virá de repente. E nós precisamos entender que o verdadeiro cristão não vive infeccionado por 1001 coisas externas. São Lucas diz: portanto, ficai atentos e orai a todo momento. É muito interessante essa expressão, porque ela é exclusiva de São Lucas. São Lucas é o evangelho que mais salienta a importância da oração, inclusive na própria vida do Senhor. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Ou seja, vocês têm que viver absortos pelo eterno, totalmente voltados para o atemporal, para aquele que é, para o Deus imenso, eterno. É Ele que precisa ocupar o centro das suas atenções. Isso significa orar. Viver na dependência contínua do Pai do céu. Viver na dependência contínua da sua misericórdia. Como diz o profeta Jeremias em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. É quando eu entendo que a misericórdia se renova a cada manhã, eu preciso buscar a Deus, eu preciso dEle agora. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força. Irmãos, nós não temos força por nós mesmos. Por nós mesmos nós somos fracos. Por nós mesmos nós caímos. Por nós mesmos nós somos frágeis. O próprio Jesus, antes da sua paixão, orou durante 3 horas no Horto das Oliveiras. Quem nós pensamos que somos para abrirmos mão da oração, achando que teremos força de resolver tudo por nós mesmos? Não! Ficai atentos e orai a todo momento, para terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. O que significa ficar em pé diante do Filho do Homem? Essa posição de estar em pé é a posição de quem está esperando alguém. Então, por exemplo, você que tem um filho maior e ele diz: papai, estou chegando.
Isso são lá pelas 11 horas da noite. O que você faz? Vai ao portão da casa e fica esperando ele chegar em pé. É isso que nós temos que fazer. Vigiar, ou seja, viver na expectativa do retorno do Senhor, mas nós não teremos força de vigiar, não teremos força de ficar em pé, não teremos força de viver para a eternidade, não teremos força de estar com o nosso coração voltado aos bens imperecíveis, ao fim, se nós não pedirmos a Deus a sua graça. Só Ele pode nos manter em pé. Por isso o tempo do advento, embora não seja um tempo penitencial, é um tempo de oração. Talvez uma das práticas que mais caracterize a espiritualidade do advento sejam as vigílias. As vigílias que, por exemplo, os monges fazem em algumas ordens, todos os dias, acordando-se de madrugada para orar por nós, enquanto nós dormimos. Nós precisamos pedir a Deus. E por isso, queridos irmãos, vigiar e orar são como que a mesma coisa na perspectiva de São Lucas. Eu preciso estar sempre sensibilizado pelo espiritual, movido pela graça divina, totalmente mergulhado no Deus a quem é necessário adorar em espírito e verdade. Nós precisamos orar. Que nesse tempo do advento todos nós nos esmeremos muito na oração. Que nós procuremos realmente ter o nosso coração voltado para Deus com toda a força. E assim estaremos nos preparando adequadamente para o retorno de Cristo, para que Ele nos encontre esperando por Ele, em pé, na expectativa da sua chegada. E isso fará de nós, de todos nós, verdadeiramente libertos, redimidos, quando Ele voltar e fazer com que toda a criação seja transfigurada em sua glória pelo poder do seu amor.